Olá para você que está acompanhando a programação da TV Alego, muito obrigado pela audiência. Como se sabe, por causa da pandemia do coronavírus, muitas coisas mudaram e é claro que essas mudanças chegaram também à política. E uma mudança muito importante para o país foi tomada pelo Congresso Nacional. Foi o adiamento das eleições municipais, que anteriormente estavam marcadas para os dias 4 de outubro em primeiro turno e 25 do mesmo mês de outubro deste ano em segundo turno, nas cidades em que a lei permita a realização de segundo turno. Por causa da pandemia, como eu disse, muita gente com problemas, ainda há muito risco por causa de aglomeração. O Tribunal Superior Eleitoral fez a sugestão, os partidos acataram e o Congresso Nacional fez a mudança, então. Adiou as eleições municipais. O primeiro turno agora está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo turno dessas eleições, nesses municípios em que são realizar as eleições em segundo turno, as eleições serão realizadas no dia 29 de novembro. Mas qual é o efeito disso na política e principalmente na lei eleitoral? É o que nós vamos entender agora, conversando com o doutor Júlio Meirelles. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor Júlio, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Olá, Cid, um abraço a você, um abraço a todos os telespectadores da TV Alego. A primeira coisa, eu gostaria que o senhor desse uma opinião como cidadão, como eleitor. O que o senhor achou dessa mudança, desse adiamento das eleições municipais? Era necessária mesmo essa mudança, doutor Júlio? Era, Cid, era muito necessário. Nós vivemos um quadro terrível, né, de pandemia, uma tristeza que nós estamos vivendo, acho que é excepcional, né? E nós temos que enfrentar essa questão. Não há outra possibilidade senão enfrentar o que nós estamos assistindo, o que estamos vivenciando. Nada melhor do que adiar essas eleições. E eu tenho essa ideia, não só como um eleitor, mas também como uma pessoa que está sempre se alimentando dessas notícias, né? E recentemente tive a oportunidade de acompanhar uma entrevista feita pelo agora presidente, na época ele não era, mas o presidente Luiz Roberto Barroso, do TSE. Ele se consultou com vários especialistas médicos. Ficou muito claro, Cid, muito claro. Na minha opinião, o que eles deixaram claro é que em um mês a coisa pode se mudar. É claro que não vai mudar vai ser eliminada qualquer possibilidade de contágio. Não vai acontecer isso. Mas o que é mais importante, esse contágio, ele vai ficar mais difícil acontecer em novembro do que em outubro, né? Então, assim, temos que tentar qualquer tipo de coisa. Acho que foi uma boa medida, acho que andou muito bem o Congresso Nacional. Ontem, pensávamos que teria uma resistência na Câmara, mas eu tenho certeza, isso foi trabalhado pelo presidente da Câmara, o Maia, né, que de forma muito habilidosa, de forma muito estratégica, conseguiu trabalhar os bastidores da Câmara e conseguiu. Eles não tinham 200 votos. Ontem, mais de 400 votos tiveram a favor do adiamento das eleições. Para mim, na minha opinião, muito acertada essa decisão. Correto. Doutor Júlio, agora vamos para o que a gente chama de a letra fria da lei. A gente sabe que um dos preceitos mais importantes nos pleitos eleitorais, uma coisa que a Justiça Eleitoral preza muito é a questão dos prazos eleitorais, né? A Justiça Eleitoral é muito rigorosa na questão dos prazos. Quais são os prazos que mudaram ou mudaram todos os prazos com esse adiamento agora? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sim, na verdade não, Cid, não tem como mudar todos os prazos. Muitos já se passaram, né? Muitos já se passaram. Prazos, por exemplo, para secretários municipais que queiram ser candidatos, por exemplo, esses já passaram no dia 4 de abril, outros também no dia maio, dia 4 de maio também passou um outro prazo. O que foi necessário? Não havia como, mas esses prazos foram preclusos, né? Então, o que ficou definido? Os prazos agora que adiante vão vencer, ou iriam vencer em determinadas épocas, em determinadas datas, esses foram adiados também. O que aconteceu? Por exemplo, o prazo para desincompatibilização do servidor público que queira ser candidato, ele teria que se desincompatibilizar agora, no dia 4 de julho, né? Esse prazo ele foi adiado. O servidor agora que queira fazer parte, queira participar da eleição,
ele vai ter agora que se compatibilizar no dia 14 de agosto. Esse é um dos prazos. Vamos aos mais importantes, Cid. Alguns são prazos internos da Justiça Eleitoral, prazo para julgamento de contas, prazo para prestação de contas dos candidatos em primeiro turno, em segundo turno, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, um outro prazo muito importante, esse havia passado, mas ele tem uma previsão expressa na legislação. Diz o seguinte: aqueles que queiram ser candidatos, por exemplo, e são locutores de rádio, trabalham na rádio, né? Isso às vezes interessa muito aos seus amigos, seus colegas de profissão. Muitos que queiram ser candidatos, eles teriam que ser desincompatibilizados, se desincompatibilizar no dia 30 de junho. E o que aconteceu, Cid? Esse prazo, como disse, ele é expresso na legislação. Esse tem como mudar, e teve como mudar, porque a legislação fala que aqueles que trabalham no sistema de rádio, aqueles que são apresentadores de programas, não só na rádio, né, mas na televisão também, aqueles que apresentam programas, aqueles que são os debatedores do programa, comentaristas, esses tinham que se desincompatibilizar no dia 30 de junho, né? Passou o dia 30 de junho, mas como foi recuperada essa data, essa previsão, por exemplo, legal expressa, e tem como você alterar, foi alterado também, foi para o dia 11 de agosto. Esses que são locutores, que trabalham na rádio, que trabalham no rádio, e que fazem os comentários da rádio, os debates, são os debatedores, eles podem agora se desincompatibilizar até o dia 11 de agosto. Outros prazos importantes, Cid, nas convenções partidárias. As convenções partidárias, elas eram delimitadas no período. O período do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Não é mais. As convenções partidárias vão ser realizadas agora do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Outro prazo importante, Cid, é o prazo do registro de candidatura. O registro de candidatura era feito até o dia 15 de agosto. Agora não mais. Vai ser feito até o dia 26 de setembro. No dia seguinte, 27 de setembro, iniciam-se as propagandas eleitorais, tanto na TV, tanto na internet, quanto nas ruas. Propaganda eleitoral comum, em geral. O que mais? No dia 15 de dezembro, Cid, teremos o prazo final para a entrega das prestações de contas que são feitas pelos candidatos. Esse é o dia fatal e é o dia para os dois turnos. Antes nós tínhamos datas separadas, primeiro turno e segundo turno. Agora não mais. Por conta dessa Covid, né, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, por conta do tempo, agora que ficou muito curto, agora o que acontece? Só um dia para a entrega, tanto da prestação de contas do primeiro turno quanto do segundo turno. Isso nos casos em que há primeiro e segundo turno, certo? Um outro prazo interessante, Cid, é o prazo da diplomação dos eleitos, né? Esse prazo agora ele foi lançado para o dia 18 de dezembro, para que dê tempo. Depois de diplomados os candidatos, eles tomem posse, né? Tomam posse no dia 1º de janeiro. Creio eu, Cid, e aí é bom que se registre, que provavelmente teremos aí uma posse e uma diplomação feita de forma virtual, né? Assim como será feito, inclusive, as convenções partidárias. Elas estão previstas agora, não eram antes, mas respondendo à consulta, o TSE agora permitiu que as convenções partidárias sejam feitas de forma virtual. Me parece que o TSE também tem sido muito cuidadoso nessa questão de garantir ao eleitor um voto com segurança, né? Essas medidas também estão sendo tomadas, embora elas não tenham entrado nesse bojo de aprovação agora no Congresso Nacional, né? Mas me parece que o TSE é muito preocupado com essa questão de garantir um voto seguro. Isso vai ser feito, vai ser realizado. O Barroso está muito preocupado com isso. Ele vai buscar na iniciativa privada, a primeira providência dele, vai buscar na iniciativa privada todas as formas, e principalmente aquisição de álcool em gel, né, em larga escala. Isso ficou bem claro, que ele vai buscar de todas as formas. Uma outra coisa também que vai fazer para conseguir, né, para tentar uma maior segurança aos eleitores. A tentativa seria, Cid, de, primeiro, dar elasticidade ao dia da votação. Isso ainda pode ser discutido ainda, sabe? O horário de votação, né? Agora, o que eles já prometeram, já que eles vão cuidar, é o distanciamento social, né? Ou seja, as filas não vão poder ser aquelas filas muito juntas, né? Umas pessoas das outras, vão marcar, vai ter fiscal para isso, vai ter pessoas auxiliando para que se mantenham elas distantes entre si, e também
assim como o álcool em gel, o ministro também prometeu, e vai trabalhar muito para isso, de conseguir na iniciativa privada a máscara também, né? Também vão tentar, em larga escala, fazer distribuição de máscara, para que nós possamos, né, o eleitor, participar dessa festa democrática, né, mas da melhor forma mais segura possível, Cid. Bom, doutor Júlio, para concluir, o senhor falou que era necessária realmente essa medida de adiamento das eleições, mas eu gostaria que o senhor falasse também, para a gente concluir, se para o eleitor isso não vai ter uma ação, porque falou-se inclusive na possibilidade de adiamento dessa eleição por 2 anos, para que a gente pudesse fazer lá na frente, em 2022, uma eleição casada, e isso foi descartado de forma imediata pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas qual é a avaliação que o senhor tem, qual é a visão que o senhor tem desta mudança, desse adiamento, embora por poucos dias, na cabeça do eleitor? Olha, primeiro de tudo, eu devo esclarecer, e sempre faço isso, quando me é dada a oportunidade de manifestar, Cid, que as eleições unificadas seria péssimo para a democracia, né? A Constituição prevê, Cid, uma periodicidade nas eleições. Quanto mais é distante essa periodicidade, é pior para o eleitor, né? Nós vimos aí agora, e assistimos muitas vezes, Cid, nas democracias, ou melhor dizendo, nas ditaduras, né, melhor dizendo, essa ideia que tem um ditador de afastar uma eleição da outra, né? Então, eles fazem eleições de 10 em 10 anos, né? É triste. Então, esse é o meu primeiro voto em favor, né, da eleição esse ano, e não para o ano que vem. Não para se prorrogar mandato, por exemplo. Mandatos prorrogados, por exemplo, seriam tristes para a democracia também. Se fosse fazer uma eleição em 2012, teríamos que prorrogar os mandatos. Isso não é muito bom para a democracia. Aliás, não é bom, não. É péssimo para a democracia, né? Sem falar, Cid, nas questões em termos práticos. Imagine só, nós hoje, nós vamos às urnas, por exemplo, nas eleições gerais, para votar em 6 candidatos, né? Uma grande parte da população, Cid, tem uma preocupação muito grande, né? Tem uma dificuldade muito grande, melhor dizendo, em sufragar esse voto. São 6 pessoas, 6 números distintos. Eles não sabem muito bem, né, quais são os candidatos a determinados cargos. Muitos ali pegam colinhas ali no chão, né, para se informar e para votar, né? Então seria muito ruim. Pior ainda do que isso, Cid, teríamos um debate dos mais importantes possíveis, que é o debate das questões municipais, né? Imagina, um debate das questões municipais permeado pelas questões federais, né? A eleição federal, a eleição de presidente, Cid, a eleição de governador, ela tem muito mais destaque. Ela tem muito mais interesse por parte do eleitor, né? Só que o interesse por conta da mídia, né? Na verdade, ao destaque na mídia, a discussão de bar. Então, mas na verdade, o mais interessante de tudo é você saber, por exemplo, como serão as políticas públicas da sua cidade, do seu bairro, né? Ali você está ali perto, vai ser o reflexo imediato que vai ser sentido pelo cidadão. Então, a eleição unificada seria péssimo para a democracia. Na minha opinião, foi feito de boa forma. Eu acho que deveríamos ter, sim, as eleições esse ano. E para o eleitor, Cid, pouco vai fazer diferença. É claro que ele vai ter uma dificuldade, em razão da Covid, porque esse debate ele não vai ser feito na rua mais, né? Vai ser muito pouca a visibilidade de uma campanha. Esse ponto é ruim mesmo, né? Poucos vão ficar sabendo como é que vai ser a propaganda de rua. Nós não sabemos ainda, né? Eu creio que nós vamos ter dificuldade. Os candidatos vão ter dificuldade para fazer a propaganda na rua, né? Mas temos a internet. Nem todos têm ainda acesso à internet, é verdade. Mas, de qualquer forma, temos que enfrentar o problema. O problema está aí para ser enfrentado e não poderíamos deixar para depois. O eleitor, melhor do que pior, melhor dizendo, do que ele ter dificuldade para votar hoje, seria ele votar com a maior facilidade que pode ser, mas votar só em 2022. Isso seria péssimo. Péssimo para a democracia, como disse a você, Cid. Graças a Deus, teremos eleição agora, no dia 15 de novembro, e mais o segundo turno, dia 29 de novembro. Tá certo. Doutor Júlio Meirelles, advogado, especialista em direito eleitoral, muito obrigado pelos esclarecimentos, por ter vindo mais uma vez esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores aqui na TV Alegre. Um grande abraço ao senhor e muito obrigado. Um grande abraço, Cid, um abraço a todos os telespectadores.
Ok, nós conversamos então com o advogado Dr. Júlio Meirelles, ele é especialista, como eu disse, em direito eleitoral e nos falou aí desta mudança feita na lei eleitoral para a eleição municipal marcada para este final de ano. Inicialmente, a eleição estava marcada para ser realizada no mês de outubro, com o primeiro turno no dia 4 e o segundo turno no dia 25 de outubro. Com a mudança, as eleições municipais passaram, então, para os dias 15 de novembro em primeiro turno e 29 de novembro em segundo turno. Esta medida já está tomada, já foi aprovada no Senado e foi aprovada também na Câmara dos Deputados. Havia uma dúvida, como disse o Dr. Júlio Meirelles, quanto à aprovação ou não desta medida na Câmara Federal, mas acabou acontecendo, então, a medida recebeu mais de 400 votos, a proposta, e a eleição, então, está adiada. Estão adiados também os prazos para a realização de desincompatibilização de quem trabalha no serviço público, do início da campanha eleitoral, das convenções, tudo isso foi explicado agora. Muito obrigado por você ter nos acompanhado e até a próxima.